Muito boa tarde, povo de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 12 de setembro de 2023. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, todos os seus familiares, seus negócios, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, sentimental, sua vida financeira, a sua saúde, que em todas as áreas da sua vida, o Senhor possa te abençoar nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos que o Senhor se faz presente conosco, tanto aqui comigo como aí com você. O nosso Deus é onipotente, onipresente, transcendente, todo-poderoso. E Ele está aqui conosco, nesta terra. Enquanto estivermos aqui, o Senhor está cuidando de nós. Amém? Ele não falha, Ele não está inerte ou nos esqueceu de jeito nenhum. Você não está esquecido diante de Deus. Deus não esquece, Deus não dorme, Deus nem cochila. Todos nós estamos diante deste Deus que cuida de todas as coisas. Amém? E Ele conhece a nossa vida, nosso deitar, o nosso levantar. Está tudo diante de Deus. Eu quero falar algo aqui no Salmo 27, a confiança em Deus, e o anelo pela sua presença. O salmista começa assim: Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que coisa tremenda, O salmista Davi, um homem que tinha grandes experiências com Deus, um homem que tinha uma intimidade grande com Deus, não porque ele era melhor, porque ele amava a Deus de todo o coração. Ele era um homem diferenciado. A gente olha os salmos que ele escreveu, a vida, mesmo falha que ele teve, mas era um homem que temia a Deus, amava a Deus, ele implorava pela presença de Deus. Isso é muito importante, Isso é muito importante na vida do homem e da mulher. Não é que só aquela pessoa é mais queridinha de Deus, não. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas quem ama a Deus de verdade, tem pessoas que, lógico, se dedicam mais. O desejo dela é fazer a vontade de Deus. E Davi era assim. Quando ele errava, falhava, arrependia, se humilhava, mas a vontade dele era fazer a vontade de Deus. E quando Deus falava não para ele, pronto. Ele, quando Deus falou para ele, você não vai construir o templo. Pronto, não falou mais nisso. Ele preparou tudo, cuidou de preparar tudo para Salomão, filho dele, fazer o templo. Mas ele não fez porque Deus tinha falado para ele que ele não ia fazer, porque ele foi um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue. Então, meus irmãos, mas aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A sua salvação, meu irmão e minha irmã, vem do Senhor. Ele é o seu escudo, a sua fortaleza, a sua salvação. E Davi ainda faz uma pergunta: a quem temerei? Se Deus é a sua salvação, se Deus é a minha salvação, por que temeremos? Se nós temos convicção que o Senhor Jesus, Ele cumpriu o propósito de Deus no quesito da salvação, para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós precisamos nem temer da morte. Primeira coisa, o cristão não teme a morte. Lógico, ninguém quer ir. Nós fomos, quando Deus fez o homem, foi para viver eternamente, mas por causa do pecado entrou a morte. Mas nós não precisamos temer nem a morte, que é o último inimigo que nós vamos vencer. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Jesus foi preparar lugar para nós. Nós sabemos que quando partirmos deste mundo, estamos garantidos diante de Deus. Então, a morte é o maior inimigo do homem. É o maior inimigo. Então, Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então, não precisa. Como eu disse, a morte é o maior inimigo. Então, não precisamos temer o maior inimigo, que é a morte. Ela simplesmente vai nos levar à presença de Deus. A morte simplesmente é um passaporte para nós chegar perto de Deus. Lógico, a gente nunca experimentou, a gente tem alguns pensamentos, mas não precisamos preocupar, irmãos. Nós estamos
cuidados com as mãos de Deus. Ele vai cuidar com nós. Com certeza Ele está cuidando de nós aqui em vida. Quando partirmos para a eternidade, com certeza nós vamos estar mais perto do Senhor. Aguardando até o dia que Ele há de nos ressuscitar. Aí sim, aí nós quando ressuscitarmos, recebermos um novo corpo, aí nós vamos ser arrebatados juntamente aqueles que estiverem vivos ou os que estiverem mortos, todos nós vamos encontrar com o Senhor. Amém? E para sempre estaremos com Ele. Então muitas pessoas, têm medo. Vamos falar a verdade, tem medo da morte. Não precisamos, irmãos. Lógico, como eu disse, quem quer morrer. Mas não precisamos temer. Vamos viver o nosso dia guardados pelo Senhor. Ele é a nossa salvação, como o salmista diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Irmão, você quer confiança. Nós precisamos confiar em quem nós temos crido, que é no Senhor. Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para nos apresentar diante de Deus. Então, podemos descansar no Senhor. Não precisamos viver no temor. Não precisamos viver temerosos, mas vivermos esperançosos. Que maravilha! Esperançosos nas promessas de Deus. Porque a promessa de Deus para mim e para a sua vida vai muito além deste mundo, irmãos. Aqui temos promessa de Deus nos abençoar, de nos guardar. Não é verdade? O Espírito Santo que Ele nos deu. Mas a promessa do céu é muito maior do que tudo que nós podemos adquirir nessa terra. Não se compara o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E o que o Senhor quer de nós? A obediência, que nós cremos nessas promessas. E a nossa crença nas promessas nos leve a ter uma vida irrepreensível diante do Senhor. Para nós alcançarmos os céus, irmãos, é através da obediência ao Senhor. Não é por méritos. Ninguém vai ser salvo por méritos. Porque ele foi uma boa pessoa. É porque ele ajudava muita gente. É porque era uma boa... Não, isso não salva, irmãos. Boas obras acompanham as pessoas que são salvas. Lógico, nós que somos salvos em Cristo, devemos ter boas obras. Mas as boas obras nunca vai me levar à salvação. Por quê? O preço da nossa salvação custou o preço de sangue de Jesus. Não é por obras, mas é pela fé que nós vamos ser salvos. Mas quem tem fé, quem entende o que Cristo fez por ele, ele se submete, totalmente à vontade de Cristo. Esse é o segredo. É verdade? Não é por obras que vamos ser salvos, mas é pela fé. Mas quem crê, quem entendeu o que Jesus fez por ele, o que Deus fez por ele, ele vive em obediência. Ele nega a si mesmo. Ele não vai viver de qualquer maneira. Porque somos cidadãos dos céus. Você não é um cidadão, uma cidadã do céu? Com certeza é. Se você crê em Jesus, obedece ao Senhor, o seu alvo é o céu, você é um cidadão, uma cidadã do céu. E é isso que é o nosso desafio do dia a dia. Viver neste mundo sem pertencer a ele. Sendo, vamos dizer, numa linguagem, nós somos extraterrestres, não somos daqui. Nós não somos daqui, somos extraterrestres, somos do céu. Somos do céu. A nossa cidade está no céu. Buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém? Então, como Davi disse, o Senhor é a minha luz. É o Senhor que ilumina o meu caminho. É o Senhor que me ilumina os meus pensamentos. Para quê o Senhor faz isso? Para mim andar em coerência, andar em santidade, andar em obediência a Ele. É o que o Senhor quer de nós. E isso é uma verdade que quando a gente vai ver os acontecimentos aqui do Velho Testamento, reis, crônicas, juízes então, olha lá.
O povo, quando desobedecia a Deus, o que acontecia? O inimigo se levantava, o inimigo terreno se levantava, os seus vizinhos se levantavam e subjugava Israel. Subjugava o povo de Deus, povo que tinha promessa, povo que foi tirado com mão forte lá do Egito, povo que viu milagres, né? Presenciar grandes milagres, povo, né, que tinha tudo para ser testemunha fiel de Deus aqui na terra, mas falhavam. E quando falhavam, pecavam, Deus permitiu o inimigo subjugar eles. E eles eram subjugados a ponto de passar até necessidade. Por quê? O pecado, irmãos. O pecado é terrível. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós não podemos, irmãos, relativar a nossa fé com as coisas desse mundo. Não, depende, não. O nosso Deus, ele não mudou. Ele continua santo. E ele espera de mim e de você que sejamos seus imitadores. Que vivemos nesse mundo como peregrinos e forasteiros, ajuntando tesouro lá no céu. Porque aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, mas devemos olhar para Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando começamos a olhar para a vida de pastores, de cantores, de presbíteros, de líderes que falham porque são homens, nós começamos a perder o nosso foco. A nossa fé começa a ser minada. A nossa fé começa a ser abalada porque homens são falhos, como se nós olharmos Davi, né? Se fosse nos dias de hoje, era um pecado terrível, como se fosse nos dias de hoje também, abalaria a fé de muitas pessoas. Adultério, homicídio e tantas outras coisas que ele, porque não era perfeito, era um homem, mesmo sendo o coração, segundo o coração de Deus, mas ele era um homem. Mas se nós olhar para as coisas boas que ele fez, pelo lado positivo de Davi, nós vamos ver que ele acertou muito mais do que errou. Amém? Ele errou muito menos, né? Ele errou muito menos e acertou muito mais. Isso que é importante. O bom é não errar, mas como somos seres humanos, erramos, mas ele acertou muito, irmãos. Foi um homem exemplar, a ponto de escrever: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a nossa salvação. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A quem temerei? Então nós não precisamos andar temerosos nesse mundo. São rumores de guerra, rumores de doença, rumores de tempestade, muitas coisas acontecendo por aí. Pestes, tantas doenças, tantas coisas. O clima, né, desajeitado, é calor demais, uma hora frio. Então nós não precisamos temer, irmãos. Não precisa, porque é o Senhor que nos guarda. E outra, Ele é o nosso Salvador. Então não precisamos viver nesse mundo temerosos, mas confiantes em Deus, descansando nas promessas de Deus, descansando na palavra de Deus, porque temos promessa. O Senhor vai nos resgatar, o Senhor vai nos buscar. Olha só, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Pede força para o Senhor, você que está fraco, desanimado. Peça força, o Senhor é a força da nossa vida. Se nós olhar para nós mesmos, nós não vamos para frente. Se nós olharmos para a circunstância, nós não conseguimos caminhar. Mas quando olhamos para o Senhor, não precisamos recear. Não precisamos ficar temerosos. Podemos confiar e ir em frente. Em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Não deixa nada te abalar. Não deixa nada abalar a sua fé. Nada, não deixa os problemas dessa vida te nocautear, fazer você desistir, fazer você ficar desesperado. Não deixa. Continue confiando no seu Salvador, que é o Senhor.
Ele não está inerte, ele está vendo, ele está trabalhando. A sua vitória já chegou em nome de Jesus. E se não chegou hoje, chega amanhã. Se não chegou amanhã, chega depois de amanhã. Continue crendo. Continue. Tem pessoas, irmãos, que ela faz tudo direitinho. Mas quanta falta é porque Deus prova o nosso coração. Deus prova. É para ver o que temos no coração. Tem pessoas que são interesseiras, né? Começa a servir a Deus porque ela quer algo. Mas Deus conhece, irmãos. Aí quando a pessoa alcança a bênção, ela esquece do Senhor. O Senhor não quer isso para você. Por isso que muitas das vezes, o Espírito Santo está me revelando aqui, muitas das vezes o Senhor segura a bênção de pessoas porque não quer te perder, Ele te ama. Porque se Ele te abençoar hoje, você vai afastar dele. E para Ele é muito mais importante a sua salvação do que talvez a sua cura, do que resolver o seu problema. Do que adianta Ele resolver o seu problema imediato, para que você fique bem, e no futuro você perder a sua vida eterna. Do que adianta? É verdade, o Espírito Santo me falando. Do que adianta? Talvez nós lutarmos, corremos, e Senhor, preciso, Senhor, estou assim, estou assado, me ajuda. Aí o Senhor vai e te abençoa. Tira aquele... Porque Deus tem poder para isso, aquele sofrimento, aquele problema. Aí de repente você esquece de Deus. Aí depois você parte para a eternidade sem Deus. Aí você vai estar longe de Deus e vai lembrar, nossa, antes eu ter ficado com aqueles problemas que eu estava firme com o Senhor. Aí o Senhor, orei, pedi a Deus, Ele tirou os problemas e eu vim parar aqui. É terrível, irmãos. É terrível. Então, vamos continuar confiantes. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso refúgio. Não precisa recear. Confia nele. A sua vida está no controle das mãos de Deus. Deus está no controle da sua vida. Amém? Oremos nesta tarde de terça-feira, 12 de setembro. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus eu estou aqui mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do Senhor, acreditando, Pai, que o Senhor está no controle da nossa vida, acreditando que o Senhor, meu Deus, neste momento, está ouvindo as nossas humildes orações. Não somos dignos, não somos merecedores, mas estamos aqui crendo no Teu poder, na Tua graça. Senhor, visita os meus ouvintes, visita os nossos ouvintes, aonde eles estiverem, Pai, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo neste momento. Senhor, eu entrego todos aqueles que estão com alguma dor, com alguma doença, com alguma enfermidade, eu coloco nas Tuas mãos. Senhor, cura as enfermidades, meu Pai. Cura este problema, Senhor. Entra, Senhor, meu Pai, com providência nesta causa. Abençoa os nossos ouvintes pelo amor que o Senhor tem por nós. Não merecemos, não somos dignos, mas estamos aqui confiantes no Teu poder. Eu repreendo em nome de Jesus toda enfermidade. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal. Vai embora, bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Deus, nos dá uma tarde abençoada, uma noite. Visita os ouvintes, Pai. Entra com providência em cada causa, Senhor. Usamos aqui a Tua palavra no Salmo 27, no versículo 1, escrito por Davi. A confiança que ele tinha no Senhor. Nós também temos essa confiança que o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso ajudador. Nós não precisamos temer mal algum, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Senhor, que este versículo do Salmo 27 possa cumprir na vida dos ouvintes. Todos eles possam ser tocados, meu Deus, pela Tua palavra. Que esta palavra possa, meu Pai, acontecer na nossa vida, que nós possamos confiar no Senhor e não recear mal algum, porque a nossa confiança está no Senhor. Eu sei que os dias são maus, rumores de guerra, rumores de fome, rumores de tempestade, de mau tempo, de calor. São muito, Pai, as notícias ruins. Mas a nossa vida está nas Tuas mãos. Guarda o Teu povo. Livra o Teu povo de todo mal. Meu Deus, que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor dos Teus filhos e filhas.
Senhor, é no nome de Jesus que eu oro. E eu entrego todos esses pedidos nas tuas mãos, Pai. Nos ajuda a ser fiel, Pai. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, muda a história, entra com providência, faz milagres, Deus. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, meus irmãos? Toma posse desta palavra, né? Não precisa temer. A sua vida está nas mãos de Deus. Se não aconteceu o milagre, Deus sabe o motivo. Ainda você não recebeu sua bênção, Deus sabe o motivo. Amém? Confia no Senhor somente. Eu vou ficando por aqui pedindo que você venha compartilhar essa palavra, essa oração com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. E, se Deus permitir, 0 horas estaremos aqui na oração da madrugada. Ficam todos na paz. Uma ótima tarde e noite de terça-feira, em nome de Jesus. Boa noite, presbítero Eurípes. A paz do Senhor. Eu também quero dar um testemunho que eu estava com muita dor no meu seio do lado direito e eu fiz o exame e tinha dado 2 nódulos do lado direito e um nódulo do lado esquerdo. E eu fiquei muito nervosa mesmo, mas sempre confiando em Deus. E eu pedi oração para o senhor, né? Mandei pedir oração pelo WhatsApp. O senhor orou. O senhor falou umas palavras muito boas de Deus para mim, que me acalmou muito o meu coração. Eu fui fazer um exame, né? A ultrassonografia. E graças a Deus, deu BIRADS 3. Aí eu levei para o médico. Chegando lá, o mastrologista disse que eu poderia vir para casa, que não era nada grave e que era para me voltar daí 1 ano. E eu saí de lá, da clínica, muito alegre, porque eu senti a mão de Deus trabalhando nesses nódulos e senti a mão de Deus trabalhando na minha vida. Eu sou grata a Deus também, né? Pelo Senhor, pela tua esposa. Que Deus continue abençoando vocês. Que ora, né? Pelo próximo. As palavras do Senhor que a gente ouve são palavras que edificam a nossa vida. O Senhor estava falando hoje na oração da tarde sobre o perdão, e isso serviu de um grande exemplo para mim, porque eu estou com meu coração assim muito amargurado, né? E Deus usou o Senhor para falar nessa tarde, né, de segunda-feira, que nós temos que liberar o perdão. Nós temos que orar para que Deus venha libertar, não para que Deus venha fazer justiça, que Deus venha libertar, porque a justiça quem faz é Ele, da forma dele, não da forma que nós queremos, né? Então eu sou muito grata a Deus pela vida do Senhor e da tua esposa, que aliás o nome da tua esposa é o mesmo nome da minha filha, Débora, que faleceu. Mas tudo é para o nome do Senhor ser glorificado, tá? Fica com Deus, que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Eu me chamo Luanda, de Cabo Frio. Amém? A paz do Senhor.